pessoal, boa tarde. Iremos começar agora o nosso podcast Coliseu Político. Eu sou Júlio Moreira e nós iremos começar esse grande programa, grande podcast que irá com certeza fazer a diferença na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Hoje nós temos aqui o nosso convidado, Júlio Nunes. Júlio Nunes, se apresente para a nossa audiência. E aí, pessoal, é um prazer estar aqui no Coliseu Político com o Júlio César. Sou o Júlio Nunes, sou faixa preta de jiu-jitsu, Sou um ativista político, pode-se dizer assim, ou blogueiro político, como dizem. E desde 2018 que eu já venho nessa caminhada, onde eu venho externando a minha insatisfação com a política nacional e a política regional. E a gente vai cada vez mais se inteirando dos assuntos, e cada vez mais que a gente vai se inteirando, a gente vai ficando um pouco mais chateado, aborrecido com a nossa política, com os nossos parlamentares e outras situações. Mas isso faz parte, O importante é que, assim como eu, outros também acabaram despertando, e é muito, muito bacana a gente hoje observar que o pessoal, tu chega na padaria ou no mercado, as pessoas não estão falando mais do futebol do final de semana, já estão falando sobre o Congresso Nacional, sobre o STF, isso que é bem bacana. Muito bom, Júlio. Então, pessoal, é isso mesmo, Nós estamos aqui nessa audiência e espero assim que vocês estejam gostando do nosso início do programa. Hoje a pauta que nós vamos falar é política e rede social, Como é que a rede social ela pode influenciar a nossa política manauara, a nossa política amazonense e a nossa política nacional. Então, Júlio, o que eu posso lhe perguntar agora? Como você utiliza a sua rede social para você estar impulsionando a resolução dos problemas da cidade de Manaus e no estado? Na maioria das vezes eu procuro estar baseado em cima da própria mídia e também das pessoas que trabalham, que estão convivendo o dia a dia da nossa cidade. Os trabalhadores, a galera do campo mesmo, o seu João da padaria, a Dona Maria ali do Cheiro Verde. E importante com o WhatsApp agora que qualquer problema na tua comunidade, eles acabam passando isso pra gente. Aí a gente pega, a gente avalia, realmente vai verificar em loco se realmente tem veracidade, se tem certeza do que eles estão falando ali, se não é fake news, e aí depois disso a gente bota para rodar. É isso mesmo. Então, Júlio, assim, você tem algum político que você tem a dizer assim que você almeja ou apoia ele? Tem alguma pessoa assim que você tem algum contato, que você manda as suas demandas, que ele resolve? Não, hoje a gente não tem assim um político que esteja realmente ali atendendo. Eu não posso dizer assim que eu tenho algum problema, mando para esse político. Não tenho, Isso daí. Até porque é muito decepcionante isso. Às vezes, você fala com esse político, você manda mensagem, mas você acaba caindo no esquecimento, Então, ele só sabe falar com você ali, às vezes não lembra até nem teu nome, Ele dá o sorriso, dá com a mão para ti, mas é como se você fosse só mais um, mas não fique esperando que às vezes esse cara vá realmente te atender em alguma demanda. Entendi. Eu, quando eu faço algum trabalho, eu uso muito a WhatsApp, Mando para a Câmara Municipal, alguns vereadores me respondem, São poucos, que respondem, mas respondem, fazem requerimento para mim. Quero agradecer aos vereadores que fazem requerimento. Assim, eu quero saber de você, assim, qual é a rede social que você mais utiliza para resolver os problemas? Facebook, Instagram. WhatsApp? Eu gosto de trabalhar muito com o Instagram, o retorno é rápido, é prático. O Instagram e o WhatsApp são as duas redes sociais que me dão um retorno muito rápido sobre isso aí. E às vezes, na maioria das vezes, quando eu faço alguma reclamação, pode-se dizer assim, que eu quero marcar, eu marco a Secretaria Municipal ou a Secretaria Estadual, dependendo da demanda. Recentemente eu tive um problema, que na realidade é um problema que está acontecendo para quem tem os filhos com autismo, Então, geralmente os pais eles estão precisando muito daquele mediador. Então eu tive esse problema, procurei aí a secretaria responsável, E tive uma resposta até que interessante, mas não é bem assim, A gente não dá para eles colocarem um mediador para cada criança. Essa parte realmente eu sei que é muito difícil mesmo na questão da educação, É inviável o governo colocar um orientador para cada aluno.
Mas eu digo, pelo menos, se a gente conseguisse colocar um orientador ou dois para cada escola, eu acho que já ajudaria bastante a demanda. Até por conta da receita e tudo, né? A gente que é um pouco mais inteirado, a gente sabe que não é tão simples assim. Entendi. Então vamos lá para um assunto agora, né? Tivemos aí a greve dos professores, né? E aí eles anunciaram essa greve. O que você acha dessa situação que, infelizmente, a maioria dos vereadores votaram, né, contra a categoria? E muitos assim usam um argumento, né, que é aquele argumento que já foi aumentado a previdência, né? Então, assim, o que você tem a dizer sobre isso, sobre a nova legislação, né, que assim deixou os professores para trabalhar por mais tempo aqui em Manaus? Olha, o que eu penso é o seguinte, que eu acredito que o prefeito ele possa ter usado um pouco de vingança em cima dos professores, infelizmente, né? Assim, isso é o meu ponto de vista. Porque para ele fazer uma situação dessa, a vida de um professor não é fácil. Se você imaginar, se você puxar a vida de um professor para a sua, você observa que às vezes, a maioria das vezes é uma professora, uma mulher. Essa mulher, ela tem filhos, que às vezes vai de 2 a 4 filhos, tem um marido, às vezes o marido até é um cara bacana, mas se for um marido problemático, se essa mãe, se essa professora, que é professora e também é mãe, ela tem alguns filhos também com problema. Então você imagina, essa professora ela fica ali 4, 5 horas numa sala de aula com mais de 40 crianças. Mais de 40 crianças. E essas crianças, agora eles estão fazendo a inclusão, onde vai ter em média de 4 a 5 crianças com algum tipo de necessidade física ou mental, no caso dos autistas. Agora você imagina como é que essa professora consegue somente lidar com essa turma. Não tem condições. E eu digo mais, não é só essa parte, existe a parte de infraestrutura. Já chegaram denúncias para mim que existem escolas onde não tem ar-condicionado. Eu já me conscientizei que as escolas hoje, o formato da escola municipal e da escola estadual, ela nada mais é que um depósito de crianças. Então deixa eu fazer uma pergunta também. Tu acha que assim, o prefeito ele deveria deixar de privar o gestor de cobrar ele? Porque eu acho assim que às vezes o gestor ele é privado até de usar seu WhatsApp, de cobrar alguma coisa do prefeito e ser mandado embora, né? Existe essa possibilidade assim de o prefeito não agir contra aquele gestor, contra aquela pessoa que está cobrando realmente o direito da população? Que eu vejo muitos gestores assim, no caso, escalados, né? Infelizmente não podem exigir seu direito com medo de ser retaliação, né? Não, é impossível, Júlio. A gente falar numa situação dessa não deveria ser, né? Mas é impossível porque existe um grupo de concursados, professores concursados, e existe os professores de RDA, se eu não me engano, ou os professores ali que são contratados por 4 anos. Então esse professor que é contratado, lá no contrato, lá nas cláusulas, existe alguns pontos que se ele não trabalhar conforme as diretrizes do regulamento, ele vai sair, ele vai ser banido, né? E numa dessas cláusulas está incluso a não greve, né, não faltar, etc. e tudo. E infelizmente o professor que precisa disso, precisa do emprego, ele vai ser coagido e, como eu te falei, às vezes é uma mãe de família, um pai de família que precisa desse emprego, né? E ele vai se submeter a isso. Então ele não vai gravar, ele pode até levar para o diretor da escola: olha, a merenda não está legal, olha, o ar-condicionado com 40 crianças aqui não está dando conta, eu não consigo dar aula, as crianças não conseguem se concentrar. O que o pobre do diretor vai poder fazer? O diretor vai apenas anotar a reclamação e mandar para a CEMED, né? A secretaria, no caso da municipal, CEMED e SEDUC estadual. E aí ele encaminha para lá. Só que se esse diretor começa a insistir muito em cima disso, aí ele já vai receber também uma cartinha, né? Pô, tá incomodando demais, não sei o que, já vai ser chamada a atenção. E o diretor não quer perder a vaga de diretor. Infelizmente é isso. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui o primeiro bloco, né? Falamos aí dos professores e da greve que com certeza vai acontecer, né? Dessa reforma que aconteceu, que o prefeito foi aprovado na Câmara Municipal. E agora, no próximo bloco, nós iremos falar sobre segurança pública, né? O que você acha sobre a segurança pública, né? Você aí, nosso telespectador, vou perguntar também do Júlio Nunes, né? Porque esses dias agora eu liguei, né, para o 190, demoraram mais de 20 minutos, quase meia hora para me atender, né? Você não acha que, Júlio Nunes, que essa forma de comunicação que é utilizada hoje, o telefone, né?
não acha que isso está muito atrasado, né? A gente poderia melhorar a comunicação tanto do Estado, a comunicação com o Corpo de Bombeiros, a comunicação com a Polícia Militar, com o SAMU, né? E como é que a gente pode fazer para resolver isso, né? Com tantos aplicativos, aí a Prefeitura, o Governo do Estado não poderia fazer alguma coisa para resolver esse problema, né? Com certeza, esse problema já vem se arrastando já há alguns anos, né? Infelizmente, o estado do Amazonas ele não consegue acompanhar a modernidade lá do sul, do pessoal de baixo, né? Porque o que eu penso é o seguinte, se a segurança pública ela precisa ali ter a dedicação, um call center mais prático, eu não digo nem do WhatsApp, eles realmente terem mais pessoas competentes para atender o cidadão. Imagina, eu não sei te falar ao certo como é que está sendo o treinamento do nosso call center, né, aqui do 190 do estado do Amazonas, como é que ele consegue lidar se uma mulher estiver sendo agredida por um homem dentro de casa. Eu confesso que eu não sei qual é a técnica que ele vai usar, se ele receber um chamado onde ela pegue e procure usar um código com ele. O ideal para responder essa pergunta seria chamar o Coronel Vinícius, né, que é o nosso secretário, né, secretários. Então, seu secretário, o senhor está convidado no nosso podcast, quiser esclarecer essas questões para que nós possamos trazer aos nossos telespectadores uma resposta, né, para o estado do Amazonas. Então, secretário, Coronel Vinícius, né, compareça aqui para que nós possamos resolver essa situação. Porque aí o que acontece? E o profissional do outro lado do telefone, da linha, ele tem que estar preparado. Se uma mãe, uma mulher liga e está sendo agredida, ela vai usar algum tipo de código. Ela não vai simplesmente dizer, olha, meu marido está me enchendo de pancada aqui e eu preciso da ajuda de vocês. Ela não vai conseguir fazer se ela estiver trancada no banheiro. Então ela vai usar um código. Olha, eu tô pedindo aqui uma pizza, tô pedindo aqui um sanduíche, um x-salada, tem como me entregar com urgência? O endereço é tal, tal, tal. E aí, será que o profissional lá do call center do 190 está preparado para receber essa ligação e conseguir identificar que não é um trote e sim pedido de socorro dessa mulher? Né? Então, esse ponto é importante. E uma outra situação que a gente observa, por exemplo, esse tempo de espera. Por que está acontecendo esse tempo de espera? Então, tem que haver profissionais ali para atender rapidamente. E depois que é atendido, o quanto que leva a viatura até chegar no problema? E outra coisa, eu me deparei uma situação uma vez que uma viatura foi chamada para resolver um problema, e aí também fiquei até surpreso, e onde ela falou, disse, a gente não pode intervir nessa situação porque não houve agressão física, só houve agressão verbal, né? E depois eles falaram só aquilo e se retiraram. A ideia da polícia militar, ela é uma polícia que é para evitar, né? Tipo assim, o bandido vê, tá lá a polícia, ou a pessoa tá arrumando uma confusão, só a presença deles Uma ostensiva, né? é uma ostensiva. Ela já é para quê? Para impedir qualquer tipo de estresse, né? E às vezes eu vejo que o policial militar ele acha que só o carro dele já vai resolver isso. Ele não se dá o trabalho de descer, de querer entender, de tentar acalmar, mesmo sabendo que não vou poder entrar e tal, mas eu vou tentar amenizar isso aqui. Porque assim que eles se retiraram dessa situação, os vizinhos, as pessoas que ali estavam discutindo, continuaram a discussão e depois continuaram um jogando tijolo no outro. Então, não conseguiram resolver esse problema, né? Então é chato, porque isso daí, o que acontece? Se eles tivessem descido... Aí o que aconteceu foi o seguinte, o outro acabou atingindo a cabeça do outro, foi para um pronto-socorro com os pontos na cabeça. Aí que entra na parte da saúde. Porque esse cara que jogou o tijolo, que acabou pegando na cabeça desse outro cara que estava lá embaixo, se a polícia tivesse descido, tivesse dado uma dura, olha, vou levar todo mundo e tal, feito ali pelo menos um medo para eles, não tinha acontecido esse acidente, né? Esse crime, essa agressão física. E aí, quando ele chegou no pronto-socorro, o que acontece? Ele já tirou o leito de alguém, de uma senhora, de uma pessoa que estaria precisando desse leito, porque tiveram que dar os primeiros socorros para o cara que estava com a cabeça quebrada. Tá entendendo a coisa? Então, são coisas que às vezes a polícia militar é muito importante. Mas não é só aquela presença de espírito, né? Eu vou ligar para a polícia, não, mas às vezes uma presença física, ostensiva mesmo. Fazer com que o policial desça,
e impõe a sua autoridade, isso daí vai amenizar não só aqui na segurança pública, e eu já penso lá na frente, na parte da saúde também, né? É isso que eu penso, que eu acho que precisa ser feito essa reforma, uma reforma de pessoas, né? Lidar com pessoas, que o policial militar saber lidar com isso, o momento certo de evitar isso, né? Entendi. Pois é, o que me deixa muito triste também é a questão das delegacias, né, que estão abandonadas, né, no interior do estado, né? Tivemos algumas filmagens, alguns lugares assim, que infelizmente tem delegacia que está, né, caindo aos pedaços, né, de madeira lá, né? Foi filmado, né, por um cidadão aí que eu não vou citar o nome dele, né? Ele já é muito famoso na rede social. E aí chegou lá, estava a viatura nova na frente lá e infelizmente lá a guarnição da Polícia Militar, lá a delegacia de madeira, né, caindo aos pedaços. Isso não pode acontecer no estado do Amazonas. Então, né, eu espero que as autoridades tomem conta disso, tenham competência para resolver até o término do governo do nosso governador Wilson Lima, né, que infelizmente ainda está no cargo. Então, assim, nós temos que resolver os problemas do estado para que nós possamos ter melhorias, né. Então, nós vamos agora para o próximo bloco, né, e aqui vai entrar a saúde do Amazonas, né, no nosso próximo bloco. Então, Júlio Nunes, assim, eu vejo, né, que o estado do Amazonas ele encontra-se muito deficitário, né? Deficitário a questão da saúde do Amazonas. Temos aqui a nossa presença da nossa ilustre convidada também, a nossa apresentadora, a Mônica Reis, acabou de chegar. Mônica, eu vou te passar um pouco do que aconteceu aqui agora. O nosso programa estava pautando aqui agora política e rede social, né? E aí, esse aqui é o Júlio Nunes, né? Nós estamos falando aqui sobre saúde do Amazonas, mas acho que os tópicos já foram passados, né? Falando sobre os professores, né? Falando sobre segurança pública, sobre a rede social, né? Como é que podemos utilizar o WhatsApp, o Instagram, né? O Júlio Nunes citou que ele utiliza muito o Instagram para fazer as suas denúncias, né? Seus posicionamentos, suas opiniões, e agora nós vamos para o próximo bloco, que é a saúde do estado do Amazonas. Aí eu vou perguntar do Júlio Nunes, assim, como é que você acha que está agora, nesse momento, a saúde do estado do Amazonas, dos hospitais, né, do estado? Como é que você acha que se encontra, assim, na sua visão? Você está ao vivo ainda? Já. Péssimo, né? Não tem condições, assim, mas voltando rapidinho para a segurança, para te explicar o que acontece. Existe uma comissão dentro da Assembleia Legislativa. Essa comissão de segurança, ela é justamente para ser acionada nesses casos. E essas delegacias que estão precisando de reforma e tudo, os deputados existem, porque, assim, às vezes a sociedade acha que, não estou aqui defendendo o governador ou coisa e tal, mas às vezes a sociedade acha que é só o governador que vai resolver. Só que o governador também recebe as emendas desse deputado, né? Então, por exemplo, um deputado que é ligado à segurança pública, ele tem, eu acredito que ele tem por obrigação destinar, não digo a maioria, mas uma parte das suas emendas impositivas para aquele município voltado para aquela delegacia, né? E nós temos aí a bancada da bala na Assembleia Legislativa, assim como nós temos a bancada da bala na Câmara Municipal. Que vem o delegado Pérez. Exatamente, né? Lá da bancada da bala da Assembleia Legislativa, o delegado Péricles, o cabo Maciel, o Dan Câmara também. E são eles que são os responsáveis de dar essa resposta também, né, para a sociedade. Um exemplo, pessoal de Itacoatiara, aquele rádio que o governador inaugurou agora, cara, não é criticando. Aquela demanda daquele rádio que eles não estavam conseguindo se comunicar, já vinha se arrastando mais de 6 anos, mais de 8 anos aquilo ali. Porque eu me recordo que em 2018 eles já estavam com problema naquela situação do batalhão, né? Então, para você ver, e aonde estão os deputados estaduais com as suas emendas impositivas para destinar, tá? Então fica aí essa reflexão aí, que a sociedade tem que ter conhecimento e cobrar. Não adianta só cobrar, como falta dizendo, não estou defendendo aqui o governador Wilson Lima, muito menos, nem trabalho para ele, nem nada. Mas eu estou dizendo que é para nível de conhecimento mesmo. A sociedade tem que cobrar o seu deputado, não é só esperar a campanha. Então a sociedade precisa, eu sei que cada um tem seus compromissos, cuidar da família, ir para o trabalho, pagar os nossos impostos, mas a gente tem que saber quem nós vamos cobrar, porque senão você fica dando murro em ponta de faca, fica gastando energia desnecessário.
Então, se você, por exemplo, você cobra o delegado Péricles e você manda essa demanda para ele, já fica mais fácil, porque não precisa xingar o cara, faz um documento respeitosamente. Exatamente, entrega, não adianta. Não adianta você xingar o político, porque você fazer um vídeo xingando o político, você só perde credibilidade, não te ajuda e não ajuda a comunidade. Né? E não é isso que nós precisamos. A gente precisa que a sociedade procure ser mais ordeira, procure realmente saber pedir. Uma coisa, Júlio César, é eu falar um não para você. Outra coisa é eu pegar e dizer, Júlio César, não vou poder te ajudar nesse momento. E tudo. É bem diferente o não. Né? Então, você concorda que o povo ainda não sabe esses meios. Ele desconhece esses meios, né, para chegar. Eu acho que na realidade a gente até conhece, só que às vezes a gente fica tão decepcionado. Ó, eu tive uma experiência, uma época atrás, com a minha filha, que eu levei ela no Juventina, ali da Cidade Nova, né? E lá não tinha cotonete. Então eu tive que sair para ir no Samaúma comprar o cotonete, para poder tirar, acho que foi no olhinho dela, eu não me recordo direito, algum cisco caiu, então eu tive que ir lá, né, comprar, porque a Juventina estava sem esse material. Né? Eu digo que a população ela não sabe ainda esses meios da cobrança, porque por ser uma ativista social. Uhum. Então eu me dou diariamente com problemas da comunidade. E eu vejo que a comunidade não sabe ainda esses meios. E aí acaba se aborrecendo e acaba externando realmente aquele sentimento de raiva, né? Aí vai de forma até errônea, uhum. né, para rede social e aborrece os políticos. E no final não resolve, né? E continua no mesmo prejuízo. Exatamente. Mas agora se você não sabe os meios, né, entre em contato com a gente, que a gente sabe os meios para poder... Isso. Porque até eu mesmo, até 2018, não vou mentir para vocês. Eu também muitas coisas aí hoje que eu sei, que eu converso em grupo, não sabia. Então vamos lá para o próximo bloco, isso, né? Saúde do Amazonas. Então, Mônica Reis, o que você acha da saúde do Amazonas? O que nós podemos melhorar? Se você puder fazer uma pergunta para o nosso convidado. Sobre a saúde do Amazonas. Da saúde do Amazonas. Quais são os meios, né, que pode hoje, assim como ele deu as indicações do meio da segurança, uhum. em que pode ser melhorado, e quais são os meios que a população pode estar aí direcionar. Olha o que acontece. A saúde pública do estado do Amazonas, eu sinto muito dizer, mas ela vai ter que remar muito ainda para a gente chegar numa saúde de excelência. Primeiro, realmente, é a sociedade que não procura se ajudar. Porque o que acontece? Eu vejo o seguinte, primeiramente a saúde pública do estado do Amazonas, ela tem vários problemas, mas um dos maiores problemas que a gente vê é o profissionalismo. Né? O profissionalismo e a falta de como é que eu posso falar? A falta de consideração da gestão pública com os funcionários. Eu fico imaginando, porque já faz um bom tempo, independente do governo que está aí hoje, ou do que passou, ou dos que são senadores, eu nunca ouvi desses meus 43 anos falar que a nossa saúde está 100%. Porque é impressionante como a saúde do estado do Amazonas, ela sempre começa a quebrar aqui. Ela sempre começa com atraso no pagamento dos vigilantes da saúde, aí vem para os técnicos de enfermagem, depois, é uma cadeia, aí vem faltando o pagamento dos médicos, paga um mês sim, e maldita terceirização. E aí vem, aí fica jogando, não, mas eu já paguei para terceirizada, e a terceirizada não repassa. Ficam jogando pro outro. Exatamente, isso daí, aí o que acontece? Isso é uma cadeia viciosa, que no final vai quebrar em cima de quem está precisando, em cima daquele motoqueiro que acabou caindo de moto, acabou sendo batido, e aí ele vai para o 28 de agosto, aí já começa o atendimento. Por isso que eu penso o seguinte, eu penso como empresário, né? Então, quando, por exemplo, eu sou do ramo da construção civil, e você tem que tratar bem o teu... Se começa errado, o cara aqui, se eu estou atrasando os pagamentos de todos esses profissionais, o meu cliente é o cidadão do 28 de agosto. Vamos imaginar, o 28 de agosto é uma empresa. Aquilo ali é uma empresa, né?
E lá existem funcionários, existe o gerente, diretor, supervisor e a linha de produção, que são os médicos ali e os enfermeiros. Se você atrasa o pagamento dessa turma, quando o motoqueiro chega, eles não vão dar um ótimo atendimento. Eles já têm os problemas lá dentro, com a falta de insumos, com a falta de material. E aí ele já está tão chateado que está 3, 4 meses sem receber, que ele não vai dar uma atenção legal para o paciente, para o cliente dele, né? O eleitor. Já está aborrecido, vai enfiar qualquer coisa na perna do cara ou no braço, ou não vai nem operar, vai ficar lá. Volta para casa, quando tiver a gente entra em contato. Esse motoqueiro, olha só o tamanho do problema que por falta do pagamento é uma cadeia muito grande. Esse cara não vai produzir. Se ele não produz, ele não consome, e aí, enfim, esse aqui já não consegue vender, porque o cara que sempre comprava não veio mais comprar, ou então ele trabalhava com uma empresa, não foi trabalhado, entregou. Olha o tamanho do problema que a gente está causando, por conta do cara, não vou pagar esse mês não. Eu já tive problema, quando eu tive um sócio, onde ele gostava de pegar o dinheiro que ele recebia do cliente e não pagar os funcionários, deixar para pagar no outro pagamento. E isso é errado, né? Então, a saúde pública, ela tem que ser resolvida, essa questão, primeiramente, de pagamentos. Se você tem um funcionário da saúde pública que ele está recebendo, tem como você cobrar. Porque se tu chega lá, tem uma mãe desesperada com uma criança aqui que ainda não foi atendida, ela grita com uma servidora, aí você consegue chegar lá e dizer, por que você não atendeu ela ainda? O que está faltando aqui? Porque aí ela vai dizer assim, olha, seu Júlio, sabe por que eu peguei e gritei com essa senhora que está com essa filha aí queimando em febre? Porque eu também estou com um problema. Eu estou com 6 meses sem receber. Eu vou ser despejada. O que o senhor quer que eu faça da minha vida? Eu também tenho um problema. Então, se não resolver o problema do pagamento, a primeira coisa é isso aí. Porque existe os nossos hospitais aqui são hospitais de guerra, né? Então, que falta é honestidade e compromisso. Exatamente. Eu acho que o primeiro ponto é pagar esses caras. Paga os caras. Paga o vigilante, paga o técnico de enfermagem, paga o médico, sabe? Paga esses caras. Júlio, eu já paguei, isso não é problema não. Não, o problema é seu, o problema é do secretário de saúde, porque o governador já tem outras bombas para resolver aqui. Então ele confia no secretário, o secretário é todo supervisor. É toda uma cadeia, entendeu? Eu acredito que o primeiro passo é isso. Pagar, começar a pagar o pessoal. Aí já é meio caminho andado, né, para tentar caminhar a saúde. Exatamente. Uma outra coisa que eu acho que ficaria muito bacana, aí já depois de resolvida essa situação, por exemplo, eu tive no Delfina e hoje vem gente de Manacapuru fazer os exames, legal, todo mundo vem ali e tal, aí vem de Manacapuru, Itacoatiara, tudo quanto é exame vem fazer aí. Essas pessoas que fizeram seus exames, elas têm que retornar para pegar o resultado. Caraca! E fora que vem de outros estados. Tanta comunicação tem que pegar. Por que não manda pelo WhatsApp um negócio desse, cara? Eu não entendo. Tu faz aqui nesse laboratório do centro, o cara te manda. Aí é isso que eu não entendo. Eu não sei o porquê. Ai, Júlio, mas isso daí, Júlio, é uma segurança. Mas segurança de quê? Se a criaturinha, tu tem um número, a criatura pede. Mano, quem vai fazer com o exame dela, o problema é dela mesmo. Entendeu? Mas manda. Aí não manda o exame, aí a criatura tem que vir, é um sofrimento, é uma luta. Se tiver uma criança com deficiência física ou deficiência mental, a mãe tem que arrastar. Os caras não conseguem ver essa situação. Às vezes até vê, mas não quer resolver. Então é um outro ponto também que eu reprovo totalmente essa situação. Se você faz o exame, manda pelo WhatsApp, o cara mostra pro médico dele lá no interior. Exatamente, verdade. Pelo menos nos particulares já está sendo assim. Com certeza, com certeza. Por que não para o Estado? O Estado não faz, porque não faz a isso, mesma cara. coisa. Exatamente. Então, pessoal, vamos lá para o quarto bloco, né? Para finalizarmos aqui, né? Sobre mobilidade urbana, né? Tivemos aí na Câmara Municipal a situação dos mototaxistas, né? Os motoristas por aplicativo. Não sei realmente o que aconteceu lá, mas realmente nós temos que dar um aval para esse pessoal, né? Que trabalha com mobilidade urbana, né? Essas pessoas que fazem o transporte, né, de pessoas, eles têm que ser respeitados, né? Nós temos que ter uma legislação para amparar essas pessoas, né? Então, Júlio, o que você acha assim desse movimento que está acontecendo nos mototáxis
querendo migrar para ser motorista de aplicativo, os mototáxis não querendo, um brigando com o outro. É o desespero, não tem emprego. Não tem emprego na cidade. Se não tem emprego, eles estão tentando fazer alguma coisa, eles precisam fazer renda, eles precisam levar o alimento para a casa deles. Não adianta criar burocracia demais para o empresário. Sabe? Eu vejo que a vida do empresário aqui, porque quem faz aplicativo, o cara quer só complementar a renda dele. Eu acho que o máximo que eu poderia dar um palpite era ter, de repente, uma legislação que evitasse aqueles caras que já cometeram algum tipo de crime. E aí, quando eu falo crime, pode ser até aqueles crimes mais leves, né? O cara bateu uma outra pessoa, o cara acelerou, o cara estava sem capacete, caiu em blitz, né? Tem algum problema aí, sabe? O cara é agressivo demais, já foi pego em briga, se meteu naquelas confusões, deu capacetada. Então, esse tipo de gente não dá para continuar, né? Porque você está colocando uma pessoa, né, em risco, né? O passageiro e tudo. E é apenas fazer realmente, colocar ali uma coisa, um filtro maior para evitar esse tipo de pessoa. E o cara que faz o aplicativo, que se mete a fazer aplicativo, às vezes ele quer complementar a renda dele. Então, se ele quer complementar a renda dele, eu, volto a dizer, eu como empresário. Então, se a cidade de Manaus não tem emprego suficiente, nós somos hoje mais de 2 milhões de habitantes aqui na cidade de Manaus. Como é que a gente dá emprego para todo esse monte de gente? Não tem, cara, não tem emprego para todo mundo. O polo industrial consegue fechar no máximo 100 mil pessoas. Né? E as pessoas têm que procurar alternativas. E nesse caso, eu faria somente essa parte de filtro para essa rapaziada aí, que quer ser aplicativo, mas isso aí já é responsabilidade das plataformas. Entendeu? Agora, e quando você fala assim, não, Júlio, mas a prefeitura quer cuidar, quer fazer. Não, mentira. Mentira, isso daí não existe. Não fique você imaginando que o político quer criar uma coisinha legal para você. Nós já tivemos aí na época dos taxistas, eu mesmo entrei como sócio aí para ter uma placa de táxi, então eu posso falar com segurança como é que funcionava. Tinha taxista que tinha mais de 50 placas. E aí? Como é que funciona? Então não era da sociedade, o prefeito não fez para ajudar, que um cara tinha 50 placas, pô. Tá entendendo? E aí as pessoas que não tinham que virar empregado desse cara. Então o que eu penso é o seguinte, não, essa historinha que ele vai, mentira, quer fazer um curralzinho de votos, né? Faz um curralzinho de voto legal, e aí é o seguinte, olha, se tu não andar na linha, já vai perder a placa da moto. Esse é o meu ponto de vista, né? Então eu acho que tem que continuar as plataformas, só acho que tem que existir um filtro, né? Direitinho, porque. E outra coisa, não, vai ser mais seguro, nós vamos cuidar. Não, mentira, vamos cuidar nada, vamos querer que o cara pague. Do trabalho. Agora, essa questão de domínio, acho que a prefeitura está querendo dominar. Sim, lógico. Atrapalhar o trabalhador. Quer botar o curralzinho deles ali, né? Isso daí é que nem fazem com táxi. Então é isso, para quem o pessoal sabe disso, né? O pessoal, tanto é que não conseguiram passar, foram enganados por um vereador aí, né? Os mototaxistas embarcaram nessa historinha dele aí, não vai ser legal, não sei o que. Mentira! Nada, o cara quer nada, o cara quer saber de fechar o curral dele ali, o resto que se exploda. E aí, mano, mais uma última pergunta para finalizarmos aqui, já está finalizando o nosso programa, nosso podcast. Hoje eu tô toda perdida. Então, tudo bem. Então, pessoal, olha, esse foi o nosso podcast, né? Porra, faltou falar do esporte. Político, né? E nós que área, dá pra ver. Dá pra ver, que área dele. Faltou falar do esporte aí, vai ficar devendo. Vamos lá, então. Vamos falar sobre o esporte, então temos poucos minutos. Quantos minutos eu tenho ainda aí? Poucos minutos, 5 minutos. 5 minutinhos, pronto. Fala um pouco do seu esporte. Não, eu vejo o seguinte, o esporte salva vidas. O esporte, ele tira realmente o jovem, as crianças da marginalidade. Hoje a gente observa que antigamente você tinha mais esporte, você tinha como praticar. Por exemplo, um exemplo, eu comecei a praticar jiu-jitsu, judô lá no Zezão. Eu saía do bairro do Mutirão e ia andando até o Zezão, lá no São José, para praticar o judô, né? E aí eu fico pensando, se ali na época do mutirão tem o Ará hoje em dia. Então existem vários núcleos de esporte, campos de futebol, abandonados não, mas
Tá lá o campo, mas ele não é bem utilizado. Está sendo bem cuidado. Não está sendo bem cuidado. Se os nossos parlamentares, porque a comunidade não tem como a comunidade fazer arquibancada, não tem como a comunidade estar comprando iluminação para o campo de futebol. Resumo. Aí esse campo está abandonado, o garoto que estuda de manhã, de tarde ele faz a tarefa, aí depois ele está solto. Ele vai ficar... Isso para mim é uma mão de obra gratuita para os marginais, para o crime. Né? É uma mão de obra para o crime, porque se o garoto de manhã estuda e de tarde ele já tem um compromisso em um desses campos, ou com futebol, ou com uma arte marcial, o garoto já chega em casa sugado. Mas também não é só dar o esporte, tem que ter um lanche para o garoto. Entendeu? Ah, mas isso aí, Júlio, vai gerar despesa e receita. Sim, vai gerar, assim como tudo gera no Estado, mas se você consegue, ao menos, dar ali um pão com manteiga, mas dar o esporte. O que a gente precisa é ter mais esporte nas nossas comunidades. Se hoje o crime está crescendo, no meu ponto de vista, são por 2 fatores. Falta de emprego e falta de esporte para os nossos jovens. Mas os nossos políticos desativaram a Secretaria de Esporte que havia, né, anteriormente, a municipal. Aí é que eu digo, a sociedade precisa cobrar, saber cobrar e bater em cima dessa tecla. Eu até vejo, às vezes eu vejo as pessoas chegam com o político, o que o senhor pretende fazer pelo esporte? O político, ele conta a história todinha, mas ele não fala que ele pretende se comprometer de fato com o esporte. Porque se comprometer com o esporte é você realmente chegar numa quadra e colocar o pessoal para fazer o esporte. Bom, pessoal, então vamos finalizar aqui nosso podcast, né? Coliseu Político, né? Eu sou Júlio Moreira, né? Onde a verdade permanece. Né? Eu sou Mônica Reis. E esse aqui foi o nosso convidado, né? O Júlio Nunes, né? Quem quiser seguir ele na rede social, Júlio Nunes AM, né? Júlio Nunes AM. Júlio Nunes AM, né? Você que quiser seguir Instagram. na rede social, né? Mônica Reis também, né? Líder social lá do Novo Israel, né? E eu sou lá da Zona Leste, né? Você que quiser me seguir na rede social, né? Imperador Amazonas _oficial. Também temos o nosso podcast, o Instagram, né? E é podcast Coliseu Político, tá? E esse foi o nosso podcast. Quem quiser entrar em contato comigo, 9402-6133. E também os nossos patrocinadores, né? GT Personalizados e também a Ótica Mais. Quero agradecer nossos patrocinadores e você que quiser ser nosso patrocinador, entre em contato com a gente, tá? Muito obrigado.